a mais um programa Nosso Agro. Hoje eu estou aqui no estúdio da Band com ele, que é formado, é pós-graduado também. Ele é uma pessoa querida, ilustre. Ele é assessor especial da presidência da FAESP. Filho da dona Fátima e do seu João Carlos, o famoso, para quem não conhece, Tim Maia. Pai da Ana Luísa. Pai de coração do Lorenzo e casado com Carla Bride. Eu estou nada mais, nada menos com Simon Rosa de Oliveira. Seja bem-vindo, Simon. Muito obrigado, já que é um prazer estar aqui. É emocionante, até que eu não estou acostumado com essa vida, não. Apesar de viver no meio de pessoas, não estou acostumado com essa vida. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Nós vamos bater um papo aqui. Muito gostoso, né? Agradecendo novamente, agradecendo até a federação por te liberar, por estar aqui com a gente. E vamos começar com uma perguntinha básica. O que é ser um assessor especial da presidência? Eu posso te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender da forma que eu encaro. Eu gosto muito de futebol e eu acho que é igual um volante de contenção, que você cuida do meio-campo para que o camisa 10 possa criar. Então, a minha função é estar sempre ali à disposição, estar na retaguarda da diretoria, da presidência, para que eles possam fazer o que eles sabem de melhor, que é atender e representar o produtor rural. Muito bom, que analogia, Simon. Delícia te ouvir, viu? Conta para nós, né? A gente vai bater um papo aqui, Simon, falar de você também. Você que tem uma carreira longa, extensa dentro da FAESP. Como foi esse seu primeiro contato com a federação? Eu tinha 15 anos de idade. E eu não tenho como não contar assim com detalhes, porque é muito interessante. Tem um amigo que trabalha lá até hoje, que é o Paulinho, trabalhando no departamento econômico. Na época o Paulinho também novinho, era office boy. E ele infelizmente sofreu um assalto e no assalto ele foi baleado no pé. E não, ia ficar 30 dias sem trabalhar. E aí meu pai, por coincidência, comentou com um amigo dele no trabalho. Isso que aconteceu. Soube de um amigo dele no trabalho isso que aconteceu. E meu pai falou: tem meu filho lá. Meu filho tem 15 anos, tá querendo trabalhar. E eu sou filho único. Meu pai não dava sossego pra mim, não. E aí, esse amigo do meu pai disse: vou falar pra minha esposa que trabalha lá. E eles me chamaram. Meu pai falou: levanta daí, me ligou, falou: levanta daí e vai lá nesse endereço que eu vou te dar, Rua Barão de Tapetininga, número 224. Me deu R$5, que estava debaixo do videocassete, lá em casa. Eu peguei um ônibus e fui. Cheguei lá sem saber de nada e falei pra mulher: olha, eu sou o Simon, meu pai pediu pra eu vir aqui. E assim eu tive o primeiro contato com a federação. E o mais interessante foi que eu perguntei pra ela: o que faz aqui? E ela disse: representa os produtores rurais. E eu não tinha noção que era representar os produtores rurais. Você cresceu em São Paulo? Você nasceu em São Paulo e cresceu em São Paulo? Eu sou nascido e criado em São Paulo. Na verdade, na Grande São Paulo, no Grande ABC. Eu sou nascido em Santo André, que é ali no ABC paulista. Mas nascido e criado em São Paulo, né? No urbano, por assim dizer. E aí você teve esse primeiro contato e você teve outro trabalho, Simon? Você trabalhou em algum lugar antes? Eu trabalhei uns 2 meses antes desse. Na verdade, foi em dezembro. Quando eu cheguei na FAESP foi em abril. E em dezembro eu tinha trabalhado numa fábrica de álbum de fotografia, que antigamente tinha, nós colocamos as fotos lá, né? E eu trabalhava na linha de produção. Quanto tempo você ficou lá? 1 semana. 1 semana. Então, nós temos uma pessoa com 27 anos de FAESP e o seu único trabalho é 1 semana nessa empresa. 1 semana nessa empresa. E ela me demitiu. Porque eu não era bom em contar os plásticos do álbum. Ela queria muita rapidez e eu não tinha muita coordenação ali na mão. E aí ela me demitiu. Mas já era o seu caminho sendo preparado, né, Simon? Graças a Deus ela me demitiu. Já era o seu caminho sendo preparado aí para a Federação da Agricultura. Mas eu sofri muito com essa demissão. Jura? Eu sofri muito. Para mim eu ia dar uma decepção muito grande para os meus pais, para os meus pais.
Porque minha mãe ia comigo até o ponto de ônibus nesse período, que eu entrava às 7 e saía às 5. Para eu entrar às 7 em São Paulo, eu tinha que sair de casa às 4h30. Então minha mãe ia comigo até o ponto de ônibus. E eu ficava, como que eu vou falar isso para minha mãe e para meu pai, que eu fui mandado embora, que eu fui demitido? Né? Eu achava uma decepção muito grande. Principalmente o primeiro emprego, né? E quando eu cheguei em casa, que eu cheguei chorando e falei para minha mãe falou, graças a Deus. Porque minha mãe também não queria que eu continuasse. Ela achava que era muito pesado, né? Com 15 anos de idade, pegar o ônibus 4h30 da manhã. Só que ela queria que eu tivesse responsabilidade, então ela deixou. Mas como ela me demitiu, a moça, uma japonesa, muito, muito boazinha, mas me demitiu. Simon, você tocou num ponto importante agora. Sua base. Conta um pouquinho dos seus pais para nós. Meus pais... Não sei se eu aguento, mas vou tentar. Meu pai e minha mãe sempre foram espetaculares, né? Meu pai sempre foi muito firme, mas ao mesmo tempo muito amigo. E minha mãe também. Eles sempre me deram... Eu nunca me faltou nada. Mas eu sempre via que, para não me faltar nada, meu pai se empenhava muito. Então, meu pai ele me deu tudo o que eu queria, mas no tempo dele e de acordo com o que ele podia. Então, nunca me faltou nada, mas principalmente a educação. Eu sempre tive que estudar. Para eu estudar, eu estudei, não sei se já posso continuar falando, eu estudei em escola particular, sempre estudei em escola particular. Mas não porque meu pai era rico, é porque ele abria mão de coisas dele para eu estudar. Meu pai estudou até a 5ª série. Minha mãe estudou até a 8ª série. Então, eles queriam que eu tivesse um futuro diferente. Então, eles se esforçavam muito para estudar uma escola particular. Então, isso... E eu sempre tive essa base familiar muito importante de respeito aos mais velhos, de educação e em busca de um futuro. Então, isso é a estrutura que me fez crescer até hoje. São os valores, né? Isso é muito importante, né, Simon? Acho que isso foi passado, né? Para você, isso reflete no ser humano que você é hoje, né? Eles fizeram um bom trabalho? Muito, porque eu acho que hoje tem muita questão dos pais... Falar, tem que ser amigo dos filhos. Meus pais sempre foram meus amigos, mas eu sempre tive primeiro por eles um respeito. Era um temor salutar, assim. Né? Eu não queria desagradar. Foi o que eu contei agora com relação ao primeiro emprego. Eu não queria desagradar. Eu tinha pavor em achar que eu ia desagradar meu pai e minha mãe. Então, quando eu pensava em fazer algo que eu sabia que saía fora ali da minha família, eu já pensava que não dava. Tem uma situação engraçada que eu lembrei agora. Na época começou todo mundo querer usar brinco. Era todo mundo querendo usar brinco e eu falei, acho que eu vou colocar um brinco. Falei, mas meu pai não vai gostar. Na época, né, era diferente. E aí eu coloquei um brinco de pressão, só aqui um pouquinho. A hora que eu vi meu pai chegando na garagem, eu não conseguia arrancar aquele brinco, quase rasgou minha orelha. Mas o que era isso? Era um respeito que eu tinha pelo que ele já tinha me passado. Hoje, né, as coisas são tudo diferentes, né? Hoje, com certeza, meu pai entenderia diferente. Mas eu tinha um respeito porque o que eles tinham me falado. Tinha um medo de desagradar meu pai e minha mãe e causar vergonha para eles. Entendi. E isso, para mim, foi fundamental. Sim. Quais foram os seus principais desafios lá do começo, nesse seu primeiro contato com a federação? Quais foram os seus primeiros desafios? É porque eu não tinha... Meu pai e minha mãe, eles não tinham estudo. Meu pai não tinha influência em lugar nenhum. Influência política, sabe? Não tinha nada. Eu era um menino preto, pobre, da periferia e que estava tentando enfrentar o mundo de acordo com o que meu pai e minha mãe passaram. Quando eu escutava as histórias do meu pai e da minha mãe, eu tinha certeza que eu tinha que ir ali. Então, eu tinha que pegar o ônibus, que é longe, São Paulo tudo é longe. Então, o ônibus eu tinha que pegar às 6 horas da manhã, em pé, depois sair da FAESP e ir para a escola, que era em Santo André. Então, eu caminhava até a Estação da Luz, pegava o trem,
Aí ia para a escola, saía da escola 11 e pouco, chegava em casa quase 1h da manhã e no outro dia acordava cedo de novo. Era cansativo, porque na época o office boy tinha que trabalhar, né? Hoje, os jovens aprendizes são 6 horas, não pode dar muita responsabilidade. E na época não, eu trabalhava igual gente grande. Então andava muito, era banco, cartório, todas as coisas que tinha que fazer. Eu entrava no trem e minha perna tremia, que eu queria dormir. Ele estava dando sinal ali de cansaço. De cansaço. Mas eram muitos desafios nesse sentido, principalmente de cansaço. E um menino, porque eu não precisava trabalhar para comer. Eu precisava trabalhar porque meu pai queria que eu tivesse responsabilidade. Então eu suportava isso. E quando eu lembrava do que meu pai e minha mãe passaram, só para você ter uma ideia, minha mãe, ela não tinha tênis para ir para a escola. Então, ela tinha uma irmã com a idade parecida. Então, ela colocava um tênis num pé, enfaixava o outro pé para falar que estava machucado. E minha tia colocava o outro pé e enfaixava para ir para a escola todos os dias assim. Não tinha condições. Então, quando eu vi que meus pais me deram essa condição, eu tinha que lutar para ter mais, para ajudá-los. Né? Simon, você trazendo essa história, até obrigada por compartilhar um pouco da sua história e alguns pontos, né? E da intimidade mesmo, né? Como família. Traz para nós também da onde veio toda essa força, né? Essa garra, né? Esse desejo de dar certo, de fazer as coisas bem feitas e sempre fazendo mais que o combinado. Veio de lá também, né? Isso foi importante. Vieram os desafios e aí você veio crescendo e superando tudo isso. Qual que é a sua formação acadêmica? Você já foi para a FAESP, começou a estudar? Você já veio estudando? Como foi? Quando eu entrei na FAESP, eu estava no primeiro ano do colegial. E eu estudava no Colégio Singular, uma escola particular, tradicional em Santo André. E ali eu mudei para noite. Não, eu já estudava à noite, perdão. Saí da 8ª série e já fui estudar à noite, porque eu queria trabalhar. E na FAESP, meu pai me deu suporte até o 3º colegial. Então eu saía da FAESP e ia trabalhar. Ia para a escola do 1º ao 3º colegial. E aí, quando eu fui entrar na faculdade, meu pai tinha sido demitido. Então, eu não tinha condição de entrar na faculdade com meu pai pagando a faculdade. E aí, e na FAESP, eu era office boy, então o salário era compatível ao office boy. E aí, foi muito difícil para mim. Né? Aí entra onde eu vou falar do nosso presidente, que hoje é o presidente emérito, Dr. Fábio, que me ajudou, né, pagando metade da minha faculdade. E aí... E eu pagava a outra metade sem ter nem lanche para comer, porque ou eu pagava a faculdade ou eu fazia as outras coisas. E aí eu fiz administração de empresa, porque na verdade o meu sonho era fazer direito. Olha só. Eu sou muito identificado com a área de direito, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de direito na época. Então eu fiz administração de empresa e comecei a me identificar com pessoas. E aí, a partir daí, eu fui entender mais o que era lidar com pessoas e fui estudar, fazer gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, para entender mais o que é lidar com esse meio que eu vivo hoje, né? Que é lidar com as pessoas. Então, a minha formação é administração de empresas. Na época, eu fiz com ênfase em marketing e gestão de pessoas e de recursos humanos. Certo, muito bom. O Simon, você lembra os departamentos que você passou pela FAESP? Eu passei por quase todos na FAESP. Porque eu não queria ser office boy pro resto da vida. Você entrou com essa ideia? Eu sempre quis mais. Eu lembro que eu procurava emprego no poste ficava aqueles papéis escritos, né? Procura-se office boy. E eu achava sensacional, que era aquilo que eu tinha que ser. Só que a hora que eu entrei, eu já queria ser mais. Então, eu não queria ser só office boy. Mas, para isso, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Tipo o quê? Por exemplo, eu queria mexer no computador. Eu não tinha, e na FAESP tinha um.
No departamento que eu era, que era o departamento da secretaria. Uhum. E tinha uma moça que chamava Cristina, que trabalhava lá, ela fazia os cadastros dos documentos que entravam. Uhum. Então eu vi que ela não gostava muito de ficar fazendo aquele cadastro. Porque além de fazer o cadastro, ela tinha que depois analisar os documentos. Então eu falei para ela, ô Cris, se você quiser, na hora do seu almoço, eu faço os cadastros para você, fica mais fácil para você analisar depois. Ela falou, você faz isso? Eu falei, faço. Então eu almoçava rapidinho, em 15 minutos, e voltava e ficava esperando ela ir. Ela ia almoçar e eu fazia os cadastros para ela. E aí facilitou o trabalho dela. Quando ela foi sair de férias, a minha chefe na época, que chamava Thelma, ela disse, você consegue ficar no lugar dela? Eu falei, consigo, porque eu já estava ali. E aí eu fui substituindo as pessoas que saíam de férias dentro do meu departamento mesmo. Porque eu era muito curioso, mas não entrão, curioso. Fuçado. E dali, a diretoria tinha uma secretária. E quando ela foi sair, ela ia almoçar, eu ficava lá atendendo o telefone, cobrindo o almoço dela. E essa moça passou num concurso público, chamava Renato, passou num concurso público, num fórum, e pediu demissão da FAESP. Aí a diretoria falou, não, deixa o Simon aqui mesmo, ele já está acostumado. E aí que eu fui promovido do departamento da secretaria de office boy para secretário da diretoria. E ali foi onde eu tive contato com todos os sindicatos rurais, né, que foi recebendo ali as pessoas. Da diretoria de secretário, fui chamado para colaborar no departamento jurídico, na arrecadação, que antes tinha contribuição sindical. Aí fiquei anos ali também. Até que o Dr. Fábio me chamou para ajudar num projeto chamado Do Campo ao Consumidor, em parceria com o Sebrae. Então, saí do jurídico, da arrecadação, fui para o Do Campo ao Consumidor. E dali, infelizmente, faleceu um professor meu, que chamava Dr. Reinaldo, que lidava com todos os sindicatos rurais, fazia essa relação entre a FAESP e os sindicatos rurais. E aí, automaticamente, né, porque eu fui aprendendo com ele, o Dr. Fábio falou, você fica aí no lugar dele, né? Foi muito automático, assim. E a partir daí, nesse departamento sindical, eu passei a ter mais contato ainda com a presidência. E hoje estou nessa relação entre a FAESP e os sindicatos rurais, através do departamento sindical, né, na assessoria da presidência. Que é um papel, Simon, que você faz com muita maestria, né? O nosso primeiro contato e o nosso único contato sempre foi através do sindicato rural, né? Pelo Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, encontros regionais pela FAESP com os sindicatos rurais, por projetos, né? Do Senar, CAESP. E você é essa figura entre FAESP e sindicatos rurais. E por mais que o cargo, você tenha essa função, né, digamos assim, mas você tem uma maneira diferenciada de lidar com tudo isso, competências importantes e essenciais. A que você atribui isso? Esse dinamismo, as pessoas gostarem tanto da sua pessoa, eles linkam federação, a FAESP com o Simon. Como você vê isso? Eu não tenho como fugir muito disso, né? Como eu disse, eu tinha 15 anos de idade quando eu entrei ali, então eu fico muito mais tempo na federação, envolvido com os assuntos da federação, do que na minha própria casa. Eu acho que é muito da minha personalidade. Eu acho que eu nasci assim, nessa questão de lidar com pessoas, e eu gosto disso. Isso, até porque você já tinha buscado lá atrás também, né? Você buscou lá atrás conhecimentos, está numa função onde você lida automaticamente diretamente com o público, né? Te dá a chance. Me dá a chance. E eu sempre busquei aprender. Vou te contar o que aconteceu. Aonde eu passei a estar mais próximo do Dr. Fábio, foi numa situação que ele precisava fazer uma reunião no auditório e ele precisava usar o microfone, e aí ele bateu assim no microfone e não saía som. Aí ele falou, onde que liga? E eu fui só abrir a porta do auditório.
E aí, quando eu vi ele falando onde que liga, eu fui perto da mesa de som e apertei o on. Apertei lá o on, saiu o som na mesa, lá no microfone. Ele falou, isso, fica aí. E a partir dali, toda reunião que tinha, ele mandava me chamar para eu cuidar do microfone. Mas eu nem sabia o que era cuidar do microfone. Não tinha a menor noção do que era a mesa de som, o que eram os canais, o que era o volume. Eu só tinha apertado o on e depois eu apertei o off. E aí comecei ali a aprender. Então, toda reunião passei a estar junto com ele. E assim nós começamos uma relação mais próxima. Parecia que eu já sabia tudo de microfone, mas eu só era... eu sempre quis aprender, sempre quis estar ali no meio. E assim eu fui conhecendo as pessoas, estando mais próximo de todos também. Pelo que você conta e pela sua história, sua carreira, você sempre aproveitou a oportunidade que tinha. É isso. É isso? É isso. Eu nunca deixei oportunidade passar. E eu sempre quis isso. Não era algo... Eu sempre fiz tudo de coração. Não era algo que me fatigava, né? Que era uma... Era claro que é o meu trabalho, mas isso tudo me motiva. É algo que eu gosto muito. A federação é mais do que minha casa. Então, aquilo ali fazia parte da minha vida. Sabe como eu vejo? Eu vejo assim, você ligando o microfone e fazendo assim, on. Uau! Era tudo muito... Consegui, poxa! E outra coisa que eu vejo é que não foi apertado nenhum off ainda para você. Tá on ainda, o microfone tá on nas reuniões que nós vamos ainda, o microfone tá on, né, Simon? É verdade. E aquilo foi incrível para mim. E principalmente estar perto de pessoas que eu admirava. Então, eu fazia de tudo para isso. Claro, sem ser inconveniente. Sim. Mas para mim era um marco, assim, né? Era um aprendizado muito grande estar ali vendo e perto de pessoas que eu admirava. Não, o que a gente vê é que você conquistou o espaço por mérito, merecimento, né? No seu tempo, sem ser invasivo, no adequado, né? Dentro do adequado, fazendo amigos, né? E com muito profissionalismo. E eu não consigo... Às vezes eu tento fazer diferente. Por exemplo, a FAESP me proporcionou ali um telefone para eu tratar de trabalho. Porque eu estava misturando muito as coisas, mas é impossível. É impossível. Eu tentei fazer isso. Aí eu mandei mensagem para todo mundo: olha, esse é o meu telefone de trabalho. Para falar comigo, você recebeu essa mensagem. Recebi. Nem eu consigo usar aquele telefone. Eu tenho esse número. Nem eu consigo usar aquele telefone, porque é tão misturado com a minha vida que é automático. Eu não consigo falar para as pessoas, não falo de trabalho a partir das 5h30. Faz parte da minha vida, entendeu? Ali eu tô 24 horas no ar. Ficou uma missão ali, né? A gente falou agora há pouco de sindicatos rurais. Como você vê, qual que é a importância hoje de um produtor rural ser um associado de um sindicato rural? É fundamental. O sindicato rural, ele representa o produtor no seu município e na sua base de extensão. E o sindicato rural, ele tem muitos serviços que ele proporciona que às vezes o produtor não conhece. Não conhece. E às vezes com valores muito menores do que outros lugares no mercado, mas que o produtor não conhece. É fundamental a representatividade do sindicato. Então, o produtor se associar ao sindicato rural, ele vai ter a sua representatividade, ele vai ter a sua base ali para poder ter mais tranquilidade para produzir. Então, o sindicato rural vai cuidar dele e a gente dá esse suporte para o sindicato cuidar do produtor para ele ter a tranquilidade para produzir. Então, é fundamental se associar. Muito bom. Qual é o papel da FAESP? A FAESP representa todos os produtores rurais no estado de São Paulo. A gente fala que ela é a mãe dos produtores rurais. Ela representa, ela está ali para cuidar, em sentido político, principalmente. Então, não adianta um produtor bater lá na porta da FAESP e falar: eu quero que asfalte a estrada que vai até o meu sítio. Né? Não é assim que funciona. Então, ele vai ter que procurar o sindicato rural. O sindicato rural levanta o problema, levanta a demanda
encaminha a FAESP e a FAESP vai fazer de tudo o que for necessário para ajudar o produtor de forma coletiva, principalmente. Né? De forma coletiva, para que a classe ganhe. Então, a FAESP ela representa todos os produtores rurais na esfera política. Muito bom. Falando dessa cobertura, né? A gente costuma muito usar essa expressão. Quantos sindicatos no estado de São Paulo está sob o guarda-chuva da FAESP? Hoje nós temos 233 sindicatos rurais filiados à FAESP. Junto com os sindicatos rurais, nós chamamos de extensões de base. Então, nós temos 322 extensões de base, que são municípios que não têm sindicato rural, mas que são atendidos por esses sindicatos que são próximos. E as áreas que são inorganizadas, que não são atendidas por sindicatos rurais, são atendidas pela própria FAESP. Mas hoje, o que é mais interessante é que, através do sindicato, a FAESP conseguiu alcançar os 645 municípios do estado de São Paulo. Então, todos os produtores, de alguma forma, são atendidos pelo sistema, né, que é a Federação da Agricultura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Falando em Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nós costumamos dizer aqui, Simon, na nossa região, que é a menina dos nossos olhos, né? Senar. Explica para nós sobre o Senar e a CAESP. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tem a função de capacitar os produtores, trabalhadores e seus familiares através dos cursos, através de conhecimentos. Então, similar ao que é o SENAC, ao que é o SENAI do Sistema S, o Senar é de aprendizagem rural. Então, tem todo esse envolvimento para capacitar o produtor e seu familiar. Lembrando que é tudo gratuito, né? Que o objetivo é que o homem se mantenha no campo através desse conhecimento. A CAESP é um braço da Federação da Agricultura com o objetivo de levar serviços. Porque a FAESP, como é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade sindical, ela não pode prestar serviços, levar serviços. Então, foi criada a CAESP como um braço para que ela promova essa prestação de serviço junto aos sindicatos rurais. E isso, Simon, nós atribuímos ao ganha-ganha, né? Porque o sindicato rural está debaixo do guarda-chuva da FAESP. Então, automaticamente, o produtor rural ganha também. O sindicato rural fica fortalecido também. Então, é o famoso ganha-ganha, né? O objetivo sempre é o produtor rural, né? É o que nos alimenta. Isso. Então, o objetivo sempre é o produtor rural. É ajudar o produtor rural, é subsidiar o produtor rural, dar a estrutura para que ele possa trabalhar tranquilo. Então, a FAESP cuida disso, o Senar e o CAESP, para que o produtor trabalhe tranquilo. Muito bom. Simon, o que você escuta, o que você lê ou o que você assiste para te dar aí bagagem, né? E para te motivar a continuar? Eu tenho uma deficiência muito grande que é com a leitura. Eu não tenho muito tempo, eu estou 24 horas no ar. Eu chego na FAESP às 8 da manhã e tem dia que sai às 8 da noite. Então, eu sou meio hiperativo, eu não tenho muita paciência de ficar parado vendo a mesma coisa. Eu tô ali, na televisão, por exemplo, eu fico mudando de canal o tempo todo, mas procuro as notícias para estar sempre atualizado. Os filmes e séries que eu gosto são sempre relacionadas ou à questão investigativa ou jurídica. Eu gosto muito dessa Queria ser advogado. Parte. Queria ser advogado. Minha série favorita é Suits. Uau! Então, agora, música. Eu gosto muito de música, mas eu vou ser muito sincero, eu sou pagodeiro. Eu preciso te fazer essa pergunta. Você está na Federação da Agricultura e Agropecuária. E aí, vamos fazer né? Vamos pensar. Pensando nisso, geralmente, quem é do agro é do sertanejo. E agora? Sertanejo ou samba? Eu sou pagodeiro, né? Eu nasci pagodeiro. Minha mãe desfilou na escola de samba com 9 meses de grávida de mim.
Olha, dona Fátima. Meu pai, a minha família Olha, muito toda bonita, viu? Parabéns. Minha mãe é bonita mesmo. verdade. Meu pai também era muito bonito. Muito bonito. E então eu não tive como fugir raiz, né? Veio da raiz. Mas eu escuto bastante. Por estar no interior, sempre escuto bastante as modas, né? Os modão. Os modão. Mas sou pagodeiro, né? Sou de essência pagodeira. Eu amo pagode, eu amo samba, eu escuto muito. Porque o seu pai, o apelido dele foi Tim Maia, tem a ver com a música? Não, tem a ver pelo corpo mesmo. Meu pai era gordão. Meu pai era gordão, igual o Tim Maia. Meu pai não sabia cantar uma música completa. É mesmo? Meu pai era engraçado demais. Ele não sabia cantar uma música. Misturava tudo as músicas. Mas sempre esteve no meio. Sempre esteve nos pagodes, nos sambas, nas escolas de samba. Mas nunca soube cantar assim. Minha mãe gosta muito de música, mas canta errado até hoje. É seu, então. Você veio meu, com essa alegria, né, do pagode, do samba. A gente que te acompanha sabe o tanto que você é envolvido com música. E meu pai e minha mãe se conheceram no baile, né? Então, sempre, meu pai tinha Black Power, sim, né? Da calça de boca de sino. Então, eles sempre tiveram envolvidos no baile. Ele só não decorava as músicas, coitado. Mas ele sabia. Mas eu gosto muito das modas, viu? Gosto muito. Então tá bom. Quando eu vim na festa ali no Sindicato de São José do Rio Pardo, Sim. eu não conhecia até... O pessoal vai me matar agora, que eu não conhecia o Mato Grosso e Matias. E a partir daí... Escutei muito Mato Grosso e Matias, principalmente a música lá, o Retrato de Mãe. Eu choro toda vez que eu escuto. Né? Toda vez que eu escuto. Então eu gosto muito também do. Gente, tá registrado, viu? Ele também gosta de ser do sertanejo, gosto. Viu? Foi só uma eu descontração. gosto de tudo que toca o coração, eu gosto. Eu sei. Gosto tudo que toca. Você tem uma peculiaridade, né? Que é colocar o coração à frente das coisas que você faz, Simon. Isso é notório, a gente vê isso no seu dia a dia, quando a gente tem contato, no seu trabalho. Isso né, fruto do seu esforço, e aí por isso que você tem o resultado que você tem, né? E as pessoas ao seu redor ganham tanto. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Eu nem às vezes a gente trabalha tanto, mas não para pensar que isso impacta as pessoas, sabe? Eu falei outro dia para minha mãe assim que graças a Deus em qualquer lugar do estado, se furar um pneu, eu tenho onde recorrer. Pra quem ligar. Eu tenho onde recorrer. Isso não tem nada mais especial do que isso, né? Eu não lembro de ter qualquer inimigo, de ter qualquer briga com alguém. Eu nunca tive isso. E pretendo nunca ter. Não faz parte de mim. Sim. Então, aonde eu estiver, eu tenho aonde ligar, recorrer em qualquer dificuldade. Porque eu sou assim também, né? Então, as pessoas sabem que podem contar comigo também. Que legal. Você faz algum projeto social? Você já fez? Eu já fiz. Hoje eu tenho muito sem tempo. A FAESP me consome muito, né? Eu gosto, mas me consome muito. Comecei a fazer aula de violão, tive que parar. Comecei a fazer academia, todo mês eu começo e não consigo terminar. O futebol que eu jogava toda semana já tá passando para 15 dias. Mas eu sempre... eu tinha um projeto que chamava de aprimoramento de leitura e conversação para pessoas de mais idade, que vieram principalmente de outros estados, que não tinham a leitura, né, da escola mesmo, assim, pessoas que não aprenderam na escola. Então, nós tínhamos esse projeto e era muito legal de ensinar pessoas que não conseguiam nem ir para a escola à noite, Mobral, essas coisas. Então, a gente ensinava através de uma cartilha própria, da nossa identidade mesmo, a gente ensinava as pessoas nesse projeto. Que legal, sabe? Mas, infelizmente, por falta de recursos, as coisas... E as pessoas também foram tomando outros rumos na vida. Eu não consegui continuar, mas pretendo retornar. Que eu gosto muito de... Porque você tem esse perfil, né? Esse perfil de estar à frente nesse tipo de causa. Eu gosto muito de gente. E acaba...
gostando de estar com as pessoas. Eu gosto de gente, eu absorvo os problemas e tento resolver. Hoje menos, que já tô velho, não dá para resolver tudo, mas eu gosto muito de gente. Então, é normal ter esses questão social, né? Sim. Daqui a pouco elas começam a correr atrás de você, as questões sociais, né? A gente vira um imã quando a gente gosta de gente, não é verdade? Ô Simon, como você vê um podcast hoje, né? Um podcast do agronegócio, como esse nosso bate-papo aqui, trazido aí pela Band FM, para o produtor rural, né? Eu acho isso muito importante, eu acho fundamental hoje. Tudo que leva conhecimento e deixa as coisas transparentes. Né? O podcast hoje te dá a oportunidade de você conhecer não só o profissional, você conhecer a pessoa que está por trás do profissional e você entender algumas coisas, algumas ações, a forma de trabalho, a forma de lidar. Estou dizendo no meu caso. Mas a Band FM está dando essa oportunidade de que a questão do agro seja levada para pessoas que talvez não tinham esse conhecimento. Né? Falar em rádio, né? Hoje com a internet, às vezes fala, mas ninguém escuta mais rádio. O podcast veio para mudar isso. Exatamente. Né? Porque às vezes a frequência você não consegue pegar. Naquele momento. Naquele momento. E agora você tem a oportunidade de abrir o YouTube, abrir o site da Band, o aplicativo, está lá. Para você ouvir a hora que você quiser, o assunto que você quiser e adquirir esse conhecimento e ficar ali eternizado, né? Então, acho fundamental e quero parabenizar a Band, parabenizar você por esse trabalho que está fazendo. A gente, nós nos conhecemos por conta de eventos, né? Através do Sindicato Rural. Verdade. E eu sempre te vi também, Jaque, e quero deixar público isso, o seu potencial enorme de comunicação. Não tinha como você fugir disso. Então, parabéns. Obrigada. E que você tenha muito sucesso Muito obrigada. Nessa sua nova empreitada, que eu acho que já era de sempre. E aprendi muito, né, Simon, com essa nossa convivência. Você que sempre foi um profissional dedicado. Por mais que tenhamos aí a amizade, né? Porque não tem como fugir. Você gosta de gente, eu também, né? Então, as conexões, quando gostamos de gente, elas acabam existindo, né? Mas o seu profissionalismo, a sua ética, ela sempre esteve à frente de tudo isso. E isso fez com que as pessoas, além de te enxergar como amigo, te respeitam muito como profissional. Pela ética, né? Que você coloca aí, esse limite, né? Entre Simon, como federação, e nós como sindicato rural, né? Isso é muito legal. Isso chega antes de você, a sua postura chega antes de você. É engraçado que eu começo a fazer parte da família das pessoas, sabe? De conhecer pai, mãe, filhos, esposas. E não tem como fugir, é natural. A gravidez, depois o bebê. É isso. Eu vejo pessoas, né? As esposas estavam grávidas, daqui a pouco o filho está grande, daqui a pouco o filho chega num evento com o pai, o menino está com 15 anos. Eu falo, E a gente também. A gente conheceu o Simon, depois conhecemos a Carla, né? É verdade. Mais o Lourenço, mais a Ana Luísa. Vai fazer parte da vida. Né? Não a conheço, mas sei. É verdade. Acaba, né? A gente vai sabendo, né? Faz dos parte, né? É muito legal. Acaba misturando tudo. É impressionante. Não tem para onde correr. Eu falo que, às vezes, quando eu estou muito estressado, muito corrido, eu queria muito ser das 8h30 às 5h30, né? Almoçar meio-dia e 5h30 ir embora. Mas não tem mais jeito, né? Não tem como correr. Não tem mais volta. Até porque vem o processo do mais do combinado, né, Simon? Isso nem se encaixa mais para uma vida como a sua. Para um profissional como você, né? Eu não vejo você assim mais, batendo o cartão e desligando, né? Fica com essa missão. Se precisar ficar mais, você vai ficar. Se precisar entrar mais cedo, você vai entrar. Se precisar trabalhar os finais de semana, você está lá, né? Não tem para
não tem para onde correr. É engraçado quando eu vou escutar uma mensagem que fala assim: você desculpa o horário? Quando começa assim, eu já sei que tá tarde, né? Mas não tem o que fazer também, é automático. E assim como eu também, quando eu preciso, parece que as pessoas estão ali também para me ajudar. Então não tem para onde correr. Parabéns por toda a história, por todo o trabalho, viu, Simon? Muito obrigado. Porque é as pessoas assim como você que motivam a gente, né? A gente vai trocando essa energia, essas experiências. Simon, eu tenho certeza que dentro dessa história, vamos falar de 27 anos de FAESP, você tem pessoas, né, que te inspiraram, te motivaram, participaram de algum momento especial com você ou por você. Quero te mostrar 3 lideranças. E eu quero que você me conta um pouquinho delas. O que, por exemplo, essa liderança significa para você? Esse é o Dr. Pedro Lucchesi. Hoje ele é o atual diretor tesoureiro da FAESP. Mas há muito tempo também está dentro do sistema FAESP-Senar, desde o pai dele, né? O Caetano Lucchesi. E significa para mim exatamente o que está nessa foto, esse sorriso. Não tem quem não gosta do Pedro, né? A gente chama de Pedrão, não tem quem não gosta do Pedrão. Ele é inquieto como eu. E o que eu aprendo muito todos os dias com ele é remediar, mas ao mesmo tempo ser autêntico. Falar o que pensa na hora certa. Ajudar todo mundo que precisa, da maneira que a gente pode. Então, porque ser um líder é mais do que comandar, né? As pessoas precisam ver pelo exemplo e sempre alegre, por mais dificuldades. Nós já tivemos situações de perder entes queridos e estarmos ali juntos. Nós somos parceiros de velórios e de festas. Então, além de um diretor que eu tenho, é um amigo que me inspira muito todos os dias. Que bonito! Inclusive, Dr. Pedro, um abraço nosso aqui da Band FM. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eita! Dr. Tirso Meirelles, conta para nós como é essa liderança na sua vida, Simon. É o nosso presidente, né? Que tem nos inspirado muito, tem nos ajudado muito e nos motivado muito. Mas o que mais eu tenho para falar é como lidar com as adversidades, né? Porque o Dr. Tirso é filho do Dr. Fábio, isso é público, todo mundo sabe. E não é fácil lidar com a sombra do Dr. Fábio. Baita responsabilidade. E o Dr. Tirso, ele não caiu de paraquedas. Ele tem uma história que às vezes muitos não conhecem, mas uma história profissional muito grande, né? Inclusive como presidente do Sebrae, que foi nos últimos 4 anos, que mudou a cara do Sebrae com relação ao agronegócio. Então, lidar com essa pressão todo o tempo, com esse legado que é do Dr. Fábio, e ter que provar todos os dias que não caiu de paraquedas, isso me inspira muito, porque não é fácil para ele, e nós que estamos próximos dele, nós sabemos o quanto ele trabalha. É por isso que nós trabalhamos muito, porque ele trabalha muito e nós estamos juntos. Então, me inspira todos os dias a superar esses desafios, que é de provar que pode ser melhor todos os dias. Muito bom. Todo aí o nosso respeito a todo o trabalho que o Dr. Tirso já fez e vai fazer e vem fazendo pela FAESP, viu, Simon? Leva aí as nossas considerações. Muito obrigado. Eu levo, sim, e agradeço, né, ao Dr. Tirso pela oportunidade e pela confiança que ele me dá. Muito bom. E por último, mas não menos importante, Dr. Fábio. O Dr. Fábio, ele é mais do que um presidente emérito, né? Ele foi meu presidente a vida toda. E uma frase que eu mais guardo no Dr. Fábio, eu tinha 15 anos, quando ele me viu, no primeiro dia que eu cheguei na FAESP, ele falou: é o seu primeiro emprego? Eu falei: sim, senhor. Ele falou: então vai ser o último.
Uau! E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei, como assim, né? Será que ele tá me rogando uma praga? Mas pelo contrário, né? Acho que ele viu potencial em mim, com 15 anos de idade, e estamos juntos até hoje. Então, esse sorriso é mais que um pai, é uma inspiração para nós, uma pessoa que faz a gente enxergar que nós podemos ser melhor todos os dias. O Dr. Fábio me ajudou a vida inteira. Me ajudou a me formar como pessoa, me ajudou a me formar como profissional, como graduação, e me ajudou de forma familiar. Porque eu casei na FAESP, eu tive filhos na FAESP. Quando eu perdi meu pai, foi o maior suporte que eu tive, foi o Dr. Fábio. Eu nunca precisei trazer um atestado na FAESP, porque ele confiava em mim. Se eu não estava, é porque alguma coisa eu estava fazendo. Então, eu só tenho que agradecer, é uma inspiração sempre. E o que eu mais aprendi com o Dr. Fábio não foi técnica, foi relacionamento com as pessoas. Ele tem uma habilidade fantástica em lidar com as pessoas, inclusive com oposição. Pessoas que não têm o mesmo pensamento, o Dr. Fábio sempre respeitou e sempre tratou da mesma forma. Então, o legado que fica para mim é como lidar com as pessoas. Eu aprendi muito com o Dr. Fábio a respeito disso. E espero chegar muito próximo dele. Claro que o Dr. Fábio é igual, nasce um Pelé, né? Nasce o melhor cantor, mas espero estar próximo ali do legado que ele proporciona. Dr. Fábio, realmente ele é o ícone, né, da federação. E muito, muito respeitado. Quero agradecer imensamente a sua participação, Simon. Foram momentos lindos, foram momentos importantes. Tenho certeza que muitas pessoas queriam saber um pouquinho mais do Simon, né? Tudo bem que não dá para separar Simon da FAESP toda vez. Tentamos fazer aqui de uma maneira onde nós contamos um pouco sobre você, um pouco sobre a federação, um pouco de toda essa história aí de 27 anos de FAESP. Então, muito obrigada por ter saído de São Paulo e estar aqui com a gente, contando aí a sua trajetória. Eu que tenho que agradecer, é uma honra estar aqui, é uma honra falar sobre a minha história, me emociona e me motiva também. E poder falar isso para todas as pessoas que ainda não conhecem, né? Porque às vezes só vê rede social, uma coisa ou outra de trabalho, mas não sabem realmente a história. Acho que nós estamos chegando agora, né? Mas não, estamos há muito tempo e isso nos motiva a continuar. O pessoal fala, você vai se aposentar na FAESP? Eu não sei, parece que eu nasci FAESP, né? Eu não consigo. Se eu sair da FAESP, eu não sei nem para que rumo tomar na rua da FAESP. Então, eu nasci FAESP e acho que eu vou morrer FAESP. Muito obrigado, Jaque, você, toda a diretoria da Band FM pelo convite e pela oportunidade de falar sobre mim, falar sobre a minha história. Muito obrigada. E lembre-se sempre, aquela fala do Dr. Fábio, o microfone está on. Né? Ficamos por aqui. Estivemos com ele, Simon Rosa de Oliveira, assessor especial da presidência da FAESP. Até uma próxima, um grande abraço a todos.